Radiofônica Fala Comunidade. Quem pode falar? Essa rádio quer ampliar as vozes que circulam pela comunidade. As pessoas merecem saber e partilhar assuntos atuais e ainda inacessíveis. Não temos o objetivo de te fazer concordar com tudo o que irá ouvir, mas escute e tente compreender. Assim, os muros do Instituto Federal se abrem e abraçam diversas ideologias e formas de pensar. Radiofônica Fala Comunidade, a rádio que escuta as inquietações periféricas. Temas do cotidiano rompem fronteiras. A falta de informação limita o pensamento. Oi, pessoal, estamos iniciando mais um Radiofônica Fala Comunidade. E hoje com um encontro bem especial, estamos com o nosso grupo ampliado. Eu vou marcar a data, a gente não costuma dizer que dia, mas esse programa é especial, então a gente vai dizer, hoje é o dia 10 de junho, né? Então nós estamos num mês bem especial, o mês da visibilidade LGBTQIAPN+. Um monte de letrinha que às vezes confunde, mas que tem uma importância e uma representatividade que a gente precisa falar dela. Sendo assim, nosso programa hoje vai ser sobre o primeiro encontro trans, né, que nós vamos ter aqui no Instituto Federal, né, do Campus Alvorada. E aí eu queria começar com este momento. Uau, né? Então, quem vai coordenar o programa comigo, né, é a Âmbar. Fala aí, Âmbar. Eu me chamo Âmbar e eu gostaria de convidar vocês a refletirem sobre muitas coisas ao longo desse programa, a transcender. Vamos transcender. E uma reflexão de início que eu gostaria de deixar é uma fala da Gabriela Lohan, onde ela diz que existem muitos humanos, porém nem todos são humanizados. Então, a gente começou hoje falando sobre os nossos... A gente fez diferente, como tem convidados e convidadas. Vamos começar apresentando, né, as convidadas. Então, quem quer começar se apresentando? Muito prazer, eu me chamo Star, sou uma pessoa bigênero. E o que mais eu posso falar? Teu curso? Eu faço produção de áudio e vídeo aqui no IFE e sou do primeiro ano. Eu me chamo B, sou estudante da pedagogia aqui do IFE, no segundo semestre. Sou uma pessoa de meu gênero é fluido e construo o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Gênero e Sexualidade aqui do campus, que é o NEPGS, que a gente está ajudando a organizar esse primeiro encontro de estudantes trans aqui do campus. E aí, contando um pouquinho desse processo, a gente estava falando dos nossos pronomes, né? A gente foi se apresentando falando dos pronomes. E aí teve, né, uma pergunta, né? O que é isso? Por que falar o pronome? Não entendo o que é isso. Quem é que pode explicar pra gente, assim, da onde que vem os pronomes? Assim, quando alguém te pergunta qual é o teu pronome? Eu não sei se eu sei dizer exatamente de onde veio a origem de toda essa conceitualização atrás dos pronomes, mas eu acredito que veio dessa revolta da gente se indignar, eu digo a gente como comunidade LGBT porque eu sou cis, né? Mas se indignar com as pessoas que não respeitam a nossa existência, que não respeitam como a gente se vê e como a gente é, por pessoa em si, e a gente reforçar isso, acho que é muito importante. E até uma questão que eu ia levantar antes na nossa discussão é de que as pessoas acham que é ofensivo perguntar quais são os pronomes da pessoa, mas o que a gente quer, na verdade, é que as pessoas perguntem, porque a gente quer falar o que é, em vez de tu assumir uma coisa a partir só da aparência e tu nos tratar naquele jeito que tu vê, em vez de vir diretamente à pessoa e perguntar, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Valen. A Carol sempre quer se apresentar. A que falou antes é a Carol. E eu queria falar um pouquinho do que a Amber falou antes e do que a Carol falou agora, que é também... Os pronomes são muito utilizados para desumanização também. Que, por exemplo, quando homens gays se assumem gays para o grupo de amigas, eles são tratados como ela. Mas quando uma mulher trans, um homem trans, se assume trans, insistem em tratar eles pelos pronomes errados. Então, é muito isso desse bater na tecla de o que quer que seja, eu não vou te respeitar e tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Pode falar o que tu quiser, eu não vou te ouvir. E é sempre isso. E tem várias outras formas de desumanização da comunidade LGBT como um todo.
tanto na fala de falar, a comunidade LGTB, que não sei o quê, é sempre a mesma coisa e eles acham super engraçado em qualquer ponto, em televisão, em rádio, em redes sociais. Então, essa questão da desumanização como um todo, de todas as pessoas LGBT, é muito forte e é muito, muito, muito constante. B falando aqui, gostaria de dizer assim, né, pensando nessa sigla LGBT, né, LGBTA+, enfim, muitas letras, como nessa sigla entram muitas coisas diferentes e que muitas vezes a gente encontra, assim, né, nessa coisa do senso comum, é muito difícil de diferenciar, né, o que é sexualidade, o que é sexo, o que é gênero, o que é identidade de gênero, o que é expressão de gênero. E os pronomes entram nesse bolo, assim, né, por que falar de pronome? Por que falar dela, ele, dele, ele, dele? É muito nesse sentido de a gente se afirmar no gênero que a gente se sente, mesmo que a gente não aparente esse gênero, mesmo que a gente não expresse esse gênero. Porque na sociedade que a gente vive, patriarcal, capitalista, os gêneros têm papéis de gênero, papéis societários. E o papel, por exemplo, da mulher é muito mais o papel do cuidado, o papel da reprodução da vida, enquanto o papel masculino supostamente é um papel de trazer comida para casa, de destruição, inclusive, de matança, de coisa. Esse é o que é dado como papéis de gênero, né? Quando a gente afirma a nossa identidade de gênero, a gente não necessariamente está expressando esse gênero para o mundo. As pessoas talvez não nos entendam nesse gênero quando a gente vê, né? Por exemplo, uma pessoa trans que tem... No meu caso, uma pessoa trans... Eu tenho barba. Eu sou uma pessoa que eu não sou um homem, mas eu tenho barba. Eu não gosto da minha barba, mas isso não vem ao caso. A questão é, as pessoas olham para mim, veem um homem. Eu expresso, pelo que a sociedade entende como, né, homem e mulher, um homem, mas eu não sou homem. Então, eu falo que o meu pronome é feminino, mesmo que individualmente, pessoalmente, eu não me importo o pronome que a pessoa usa comigo, para as pessoas saberem que eu não sou homem, para sentirem esse desconforto e poderem me tratar de uma forma diferente, né? Então, é esse sentido, assim, qual que é a potência do pronome nesse momento de expressar, de se afirmar no gênero que a gente é, né? Acho que era isso. Quando a gente começa a falar em pronome, a gente precisa lembrar das aulas de português nesse momento também, porque o eu, tu, ele, nós, ele, ela, né? Nós, vós, eles. Então, quando a gente fala em pronome, principalmente são os pronomes na terceira pessoa, como a gente vai se referir a uma outra pessoa, né? Então, quando a gente está conversando com uma amiga e quer falar de uma terceira, é ela. Tu quer falar de um amigo? É ele. E aí, quando é uma pessoa que a gente não sabe o gênero, porque muitas vezes pode acontecer, né? Então, sim, a gente pergunta sem receio da resposta, sem se sentir vergonha, assim. Porque é isso, é respeito, né? Inclusive, Gabi falando, né? Então, é essa relação do não ter... de lembrar quais são os gêneros na relação de... O que são os gêneros, não os pronomes, desculpa. E como eles se relacionam com o gênero também, né? E aí eu acho que a gente, passando por Mané, a gente explicou um pouquinho aqui, eu acho que podia já começar a conversar um pouquinho como é que se organizou, como é que foi a ideia desse primeiro encontro de estudantes trans aqui no campus, assim. Então, podendo nos contar um pouquinho como é que foi isso. Eu vou começar falando aqui, B falando, para dar uma introduçãozinha, um pontapé, mas eu não quero falar muito também. Mas, enquanto NEPGS, né, que é esse Núcleo de Estudo e Pesquisa Gênero e Sexualidade, a gente está querendo fazer esse encontro de estudantes trans há mais de ano já. Desde o ano passado, a gente está percebendo que tem entrado cada vez mais pessoas trans aqui no campus, ou as pessoas estão se entendendo enquanto trans cada vez mais, e a gente sente a necessidade de estar juntando essas pessoas para elas se encontrarem, se reconhecerem, perceberem que são uma comunidade, que não estão sozinhas, que não passam pelos mesmos que estão passando pelos mesmos problemas, não estão sozinhas, né? Não é uma coisa individual, e tem essa vontade de poder estar se encontrando, assim. A partir daí, surgiu, né, enquanto núcleo, esse pontapé. E a partir daí surgiram muitas pessoas que vieram ajudar a construir junto. Não sei se Sarto quer falar alguma coisa? Deixa eu ver. Uma coisa que eu posso falar é que essa roda de conversa auxilia bastante até quem não entende, né? Que no primeiro horário vai ter uma roda de conversa aberta. É uma pauta muito importante nas escolas, tanto porque
na minha antiga escola não era falado sobre isso. Em época de junho era só festa junina, não tinha representatividade. Eu vejo muita falta disso nas escolas hoje em dia, tanto no ensino médio, tanto no fundamental. E é uma coisa que o campus e os alunos do campus conseguem oferecer para nós, pessoas trans, para se sentirem mais acolhidas, né? Querendo ou não, numa sociedade de hoje, nós não se sentimos seguras andando na rua, né? A Amber pode afirmar isso comigo. Mas é de extrema importância, assim. Tanto assuntos mais relacionados a hormônios, relacionados a coisas pélvicas, nesse sentido, assim, são muito importantes a serem falados. E é uma organização que eu tenho muito interesse de auxiliar. E eu acho deveras importante. E ainda sobre esse primeiro encontro trans aqui do campus, como é que está sendo construída essa programação? O que vai acontecer nesse dia? Para quem que é esse evento? É voltado para quem? Quem pode estar aqui dentro? Esse primeiro encontro vai estar acontecendo no dia 16 de junho de 2026. E a gente vai estar tendo atividades acontecendo tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. A primeira atividade vai ser, como a Star falou, né? De manhã, uma roda de conversa, que é para esse sentido mais de letramento mesmo. De todo mundo poder participar, vai ser ali no pátio mesmo, no palco. Todo mundo que quiser participar e conversar. O que significa ser trans? O que significa ser cis? O que são pronomes? Todas essas coisas é isso que não são óbvias. Não são óbvias. Como é que a gente conversa com as pessoas sobre isso? E já é um primeiro pontapé das pessoas trans, né, pelo menos no turno da manhã, poderem se encontrar. Depois disso, 12h30, a gente vai ter um almoço coletivo, que a gente conseguiu uma verba que o Instituto vai ter para poder comprar almoços para as pessoas poderem comer mesmo. Esse momento do almoço é o momento mais íntimo nosso enquanto estudantes trans. Aí vai ser exclusivo, aí a galera cis que se lasque. A gente vai almoçar, vai trocar ideia, vai se acolher, vai se reconhecer. E depois, né, às 14h, a gente vai ter essa oficina que a Star estava falando agora, né? Uma oficina sobre saúde trans, que é para pensar isso, hormônios. Como é que funciona essa coisa que tentam colocar, né? Como se fosse uma coisa... Ou tentam botar um debate moral sobre ser trans, é isso, religioso, ou tentam colocar um debate fisiológico. Não, mas a pessoa nasceu fêmea, nasceu macho. Não é assim que funciona. E cientificamente a gente pode comprovar isso. Essa oficina também vai trazer esses aspectos. Depois a gente vai finalizar, às 16h, com uma apresentação artística com uma artista maravilhosa que se chama Jessie Jazz, que ela é uma musicista, que vai vir de Gravataí pra estar fazendo esse encerramento. Ela já tocou com a Lineker, enfim, é maravilhosa. Vale muito a pena, vai ser um festeira. Essa programação. Eu só queria contar uma coisa meio curiosa, assim, que eu tava falando com um conhecido meu que ia ter o encontro aqui, que a gente ia fazer o podcast sobre isso, tal, tava mega animada, assim. E essa pessoa falou assim... mas encontro de alunos trans da tua faculdade? Mas quantos alunos trans vai ter? Nossa, mas vai ser um encontro? Como assim? Quantas pessoas vai ter lá? E eu rebati falando assim, não, independente se tenha 5, se tenha 10, se tenha 15, quantas pessoas tem, é político a gente se organizar, a gente se reconhecer como comunidade, porque a gente que vai, enfim, se organizar para lutar pelos nossos direitos, independente de seja 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40 pessoas, né? Então, eu acho muito importante todo mundo vir aí no evento. Eu espero que esteja saindo antes do evento esse podcast. A gente tava pensando em sair depois, vai ter que movimentar a agenda do programa. Eu queria comentar que eu também achei muito importante essa pauta da saúde mesmo, porque eu fiquei pensando enquanto as pessoas trans morrem ou ficam têm lesões bem graves por conta de procedimentos em clínicas ilegais, em clínicas que são irregulares, ou até na parte dos hormônios, em aplicações que não é consultado um médico. Então, eu acho isso muito interessante, fiquei pensando nisso. Oi, gente, eu sou a Rose, sou uma mulher negra, uma mulher cis, uma mulher hétero. Então, já fazendo essa parte inicial, e sou uma militante das causas antirracistas. E eu luto em relação ao racismo praticado contra pessoas negras. Essa é a minha luta, essa é a que eu luto. Como profissional da saúde, eu estudo o racismo na saúde, práticas racistas na saúde,
o acesso das pessoas negras na saúde e o racismo institucional, as práticas violentas de racismo institucional a que são submetidas essas pessoas. E aí, quando vocês trazem essa pauta, né, do que vai acontecer aqui no campus, que é um campus que se abre para esses debates, isso é um diferencial desse campus Alvorada fazer isso, para mim é inevitável. Não tem como eu não discutir raça, essa variável raça, em qualquer situação, com quaisquer outras variáveis, quaisquer outras. Então, eu não tenho estudo sobre, né? Eu não pesquiso sobre LGBTQIAPN+, população versus racismo. Eu não pesquiso isso. Mas eu posso dizer, sem pesquisar, que pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, que têm a pele escura, a pele preta, então são pessoas negras, pretas ou pardas, com certeza, sem dúvida, vão sofrer a interseccionalidade de opressões. Porque são pessoas pretas ou pardas, então são pessoas negras, pretas e pardas é a soma, tá? Pessoas negras. São pessoas LGBTQIAPN+, são pessoas periféricas, e a gente vai falar de classe. Aí são pessoas cuja renda social familiar não atinge XYZ na camada social. Então, eu pergunto aqui, pode ser que não tenha uma resposta, tá, gente? Não tem problema. É essa interseccionalidade de opressões entre raça, que não tem como separar, de gênero, não tem como separar. Discute gênero, tem que discutir raça, inevitavelmente. Puxando de novo Gabriela Lohan. Tem um vídeo onde ela diz que no Brasil a gente tinha uma grande diva brasileira que dizia: a carne mais barata do mercado é a carne negra. Ela parafraseou essa frase e ela disse: a carne mais barata do mercado é a carne negra e trans. Grande Elza Soares. Sempre que a gente vai pensar em qualquer opressão, a gente não pode pensar sem esses marcadores interseccionais, né? A gente vive numa sociedade que acumula opressões, e não num sentido de ficar comparando quem é que é mais oprimido, porque a gente sempre vai encontrar alguém que é mais oprimido, mas é no sentido de entender a trajetória de cada pessoa, e se a gente quer uma sociedade igualitária, com equidade, a gente precisa saber que as pessoas não partem de lugares iguais, e que diferentes pessoas precisam de acesso a diferentes direitos, né? Direito, por exemplo, né, falando da questão... eu não vou falar necessariamente da interseccionalidade entre raça e gênero na questão trans, porque também não tenho muito estudo sobre isso, mas dá para extrapolar muita coisa, assim, né? De se pensar que ambulatório trans na região metropolitana tem pouquíssimos, e os poucos que tem são sustentados por emendas parlamentares, não são sustentados por política pública, de fato. Não é uma prefeitura que banca, não é o governo federal que banca, é o governo estadual, não. É tudo emenda parlamentar de deputadas estaduais e federais. E que se essas deputadas não se elegem de novo, acabou o ambulatório. Acabou esse atendimento de saúde especializado. E esses atendimentos, no geral, são feitos nas regiões mais centrais. E tem um dado muito duro, e que me dói dizer isso, não gosto de falar isso, mas que é que a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. E tem uma data de validade para a nossa vida, né? Mas acho que é aí que entra o atravessamento que você estava comentando, viu, Rose? Porque a minha expectativa de vida enquanto uma pessoa branca que tem um acesso a uma educação superior, tem um acesso a um emprego mais digno, tem um acesso... não é de 35 anos de idade. A expectativa de 35 anos de idade é de uma pessoa que tá trans, que precisou abandonar a escola porque sofreu transfobia ou porque não teve acesso a muitas oportunidades, sofreu muita violência. É uma pessoa trans que tá tendo que ir para prostituição para poder trabalhar. Essa é a expectativa de vida, e geralmente, aí sim, com certeza te digo, né, que isso é dado, é as pessoas negras trans que estão nesse marco, né? E também, hoje em dia, a gente está tendo muito um avanço... Eu já paro de falar, tá, gente? A gente está tendo um avanço muito grande cada vez mais pessoas estão se autodeclarando trans, né? E isso está sendo, ao mesmo tempo, muito lindo e muito bom as pessoas poderem expressar seu gênero e se identificar da forma como se sentem confortáveis. Isso está mudando muita coisa na sociedade, mas, ao mesmo tempo, também é importante a gente marcar
que existem diferentes formas de ser trans. E assim como a Amber e a Sá estavam brincando agora dessa questão do medo de andar na rua, sabe? Diferentes pessoas trans têm diferentes medos de andar na rua, têm acesso a diferentes direitos, têm acesso sofrem diferentes violências, né? E que a vivência trans não é uma coisa uniforme, não é uma coisa que a gente pode colocar tudo no mesmo barco, assim, né? E fica muito difícil, às vezes, para as pessoas trans, que geralmente são brancas, geralmente são de classe média alta, que geralmente são trans na internet, entender que ser trans não é só festa, que ser trans não é só coisa boa, coisa bonita, né? Passa por muito perrengue também, assim. Então, enfim, é isso. Continuando a fala da B, né? Sobre essa questão de pessoas negras trans terem de periferia, terem uma vida mais complicada do que outras, né? É uma questão que não se é muito falado hoje em dia, né? As pessoas parece que tentam cobrir esse assunto porque estão focados demais em outros tipos políticos, né? Eu vejo... Não, na verdade, eu nem vejo movimentos para ajudar essas pessoas que estão em situação de prostituição, né? Tem muita pessoa em situação de prostituição porque não foi aceita em trabalho por ser uma mulher trans, não foi aceita em trabalho por agir de uma forma diferente, se expressar de uma forma única, sabe? Eu como uma pessoa que tem um estilo muito alternativo, né? Que as pessoas às vezes me olham e ficam pensando o que é aquilo? Que já me aconteceu, já escutei isso na rua. É difícil conseguir um emprego, principalmente hoje em dia, com tantas empresas quadradas de certa forma, né? Usando esse termo para dizer que, tipo, são muito certinhas. Querem seguir sempre um modelo único, sempre um... Tô nervosa, calma. Fica tranquila. Mas, seguindo a... Modelo normativo. Bem hétero, cis, normativo. Isso aí. Seguindo essa linha de raciocínio, né? Eu queria perguntar para vocês, né? Que a grande maioria aqui somos todas mulheres. Qual é o maior medo de vocês andando na rua? Agora eu abro uma pergunta assim. Todas ser estuprada, eu acho, né? Acho que alguém não é o maior medo de ser estuprada. O maior medo de andar na rua. Não, teu? Não, é sim. É, né? Sim. Ser estuprado. Então, nós mulheres trans, não querendo dizer que mulheres são a menos, né? Mas, tipo, é que nós mulheres trans temos um medo a mais, né? Não só por ser estuprado, não só por ser abusadas, mas por medo de ser mortas, né? Por muito tempo eu tive medo de andar na rua. Porque uma vez eu estava indo pra escola e 2 colegas meus se encarnaram em mim e ficaram fazendo bullying. Até eu chegar em casa. Pra vocês terem noção. Então, por muito tempo eu tive medo de vir e ir sozinha, né? Então, tipo... Fora o medo da gente ser abusado, nós mulheres trans temos o medo de ser agredidas por seres quem somos. E é uma coisa que eu não vejo quase ninguém fazendo nada sobre isso, né? Existe uma lei agora, existe os protestos, manifestações, mas é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem muito controle sobre, né? Porque vai de cada um, vai da criação de cada um. Né? É uma coisa que a gente não vê pais falando sobre, não se vê falando na escola, né? É uma coisa, assim, que eu queria ter a chance de poder mudar, sabe? Tipo, de fazer alguma coisa com NEPEGs, se possível, né? De fazer passagem em escolas, comentando sobre isso, né? Porque é uma coisa que não é falada. Sim, então... O que eu imagino? Se a educação não vem de casa, pode vir da escola, sabe? É uma coisa muito forte, sim.
a B estavam falando e vai me mobilizando várias cenas, assim, né? Então, eu lembrei de uma cena quando eu trabalhei na infectologia em Caxias do Sul, né? No ambulatório de HIV/AIDS e muitas vezes se relacionava muito, né? As travestis iam muito para lá. E aí o que acontece? A gente acolhia e trabalhava prevenção com profissionais do sexo. E aí eu me lembro da história de uma mulher trans, né, que veio de Porto Alegre, ela era técnica de enfermagem num grande hospital privado desses modelos, tá? Isso eu estou falando lá em 2008, tá? 2009. E ela trabalhava de técnica de enfermagem ainda, né, como gênero homem, trabalhava como técnico de enfermagem, no momento que começa a transição, é demitida por estar fazendo uma transição. E aí não tem ninguém que contrate, assim. Hoje a gente já consegue pensar, a gente consegue ver, não é pensar, a gente consegue encontrar pessoas trans trabalhando em outros empregos, em lojas, né? Tu vai ver trans na TV, tu vai ver uma vida, né? Ainda é muito pouco. Deputada federal. Então, assim, a gente pensar lá, 2008, nós estamos em 2026. Mas ela vem e nos conta assim, olha, eu comecei a passar fome, então eu estou aqui me prostituindo, não é porque eu quero, não é porque eu gosto, porque quem me conhece sabe que eu, né, acho que a prostituição é uma profissão e que as pessoas se fazem porque querem, tá tudo bem. A questão é quando não tem opção, né? E aí, assim, não é só que assim, ou eu ia ser cabeleireira, porque era o que sobrava, ou me prostituir. Dentro das duas opções que eu consegui foi isso. Então, o quanto é agressivo uma profissional de saúde que não teria um motivo para que aquele hospital não aceitasse que continuasse trabalhando, mas que foi demitida por isso. Né? E aí essa questão das violências me lembrou da Âmbar. Um dia a gente estava eu estava numa banca. E aí a gente era banca de uma pessoa do grupo, né, que estava defendendo seu TCC, e daqui um pouco a Âmbar começa a nos mandar mensagem vindo para cá, que tinha uma pessoa que a gente tá perseguindo ela, um carro, lembra, né? E aí a gente começa a se mobilizar. É que essa pessoa já perseguia outras vezes, não era uma coisa que era a primeira vez, ela estava caminhando, vindo para essa banca. E isso começa o grupo, então assim, eu estava numa mesa da banca, que era me orientando, a pessoa apresentando o nosso grupo Afetações, ali, sentado, e era todo mundo no celular, pensando, como tu tá? Tu já chegou, tu tá viva, né? E aí depois se acompanhou para fazer ocorrência. Então assim, acho que tinha uma preocupação muito maior naquele momento de ser com a Âmbar, né? Porque se eu gritar na rua e pedir socorro, talvez eu seja acolhida no socorro, né? Enquanto as outras meninas, né, aqui da turma. Mas o quanto que a Âmbar, como uma mulher trans negra, provavelmente ela não ia ser acolhida. Então, a gente estava assim, quase largando a banca para ir socorrer. Não sei se tu te sentiu acolhida pela gente, mas eu me lembro de uma angústia, até tu botar os pés aqui e dizer, tô bem, tô salva. Né? Todo mundo me olhando quando eu cheguei. Tipo assim, aquele suador, e aí todo mundo tá aí, ela chegou, como é que tu tá? Foi um momento tenso. Eu queria comentar também do que a Star falou, do que a V falou, que essa questão do que a senhora Márcia falou também, da prostituição de mulheres majoritariamente periféricas, de mulheres trans que vivem na periferia, e de que bom que agora está sendo discutida a questão das cotas trans, mas e depois? Porque é a questão consegui me formar com muito sua dor, meu Deus do céu, que horror que foi me manter na universidade, mas e que trabalho, sabe? Entende? Então, tem essa questão do preconceito dentro do trabalho e que elas se encontram, elas se veem na situação da prostituição, e dentro da prostituição são muitas vezes agredidas, são mortas, são desrespeitadas, então é um desrespeito contínuo, é uma desumanização contínua, onde tu não tem saída. Tu se vê num beco sem saída, onde tu tem duas opções, que nem a senhora Márcia falou. Ou sou cabeleireira, ou vou pra prostituição. E é horrível isso. Imagina quantas mulheres trans que foram mortas podiam
podiam ter várias profissões incríveis, a gente podia ter cientistas, a gente agora tem uma deputada federal, Erika Hilton. Então, são sonhos, e realmente a gente tem que falar, são sonhos que são podados sim, são mulheres que têm as suas vidas interrompidas, porque nós vivemos em uma sociedade onde se tu não se encaixa nos padrões, na normatividade, tu não vai viver. Tua vida vai ser interrompida porque eu não te enxergo como um ser humano, eu não te enxergo como uma pessoa, eu não te enxergo como alguém que fala, alguém que consegue se expressar. E muitas vezes foi uma coisa que a gente discutiu em outro encontro, que é das cotas, né? Então, que em trabalhos, por exemplo, a gente tem que ter uma mulher, um homem trans aqui, porque senão vão encher no saco. Mas não é porque eles têm coisas interessantes a se discutir, a falar. É só porque eles precisam preencher esse espaço. Então, tem isso também, tá? Tem alguém preenchendo o espaço, só que é visto com muito desinteresse. Quando, por exemplo, quando vai falar na televisão, a câmera muda para outro deputado. Os discursos que, por exemplo, a Erika Hilton fala são muito distorcidos. Claro, por partidos opositores, mas muitas vezes mulheres cis distorcem do mesmo partido, às vezes, distorcem discursos de outras mulheres trans em posições políticas por causa do preconceito e dessa desumanização onde, não te enxergo como uma pessoa, não te enxergo como ser humano, então eu não vou procurar entender, não vou procurar me certificar e escutar o teu discurso. Volta, ainda batendo nessa tecla da violência, como a Star tava puxando antes, de onde vem isso, como é que isso se origina, né? Outro dia eu tava numa roda de família e aí uma mulher da minha família, no meio de uma conversa sobre violência, ela olhou pra mim e disse assim, tu não pode chamar Maria da Penha, tu não é mulher? E aí, sabe qual é o grande problema disso? É que nem todo mundo vai concordar, mas em alguns momentos, em alguns lugares, em algumas famílias, de repente, muitas pessoas vão achar graça e vai ter crianças assistindo. E essas crianças vão reproduzir esse tipo de comportamento fora da casa delas, em outros ambientes. Elas vão reproduzir esse tipo de violência na escola, na rua, jogando uma bola. E elas vão se tornar as crianças que eu encontrava na minha infância, que me batiam, que me chutavam e que me chamavam de putinha, de bichinha, de viado, sabe? E acho que a gente tem que ter essa preocupação também de se filtrar das coisas que a gente fala, porque a gente tá preparando cidadãos para o mundo. Nós estamos preparando outros cidadãos para o mundo, né? E muitas vezes não é uma coisa que também vai vir só de casa, porque também não adianta eu ser, por exemplo, uma mãe que vai ensinar pro meu filho que diversidade é uma coisa linda, mas daqui a pouco ele tem contato com os avós que são super preconceituosos. Porque essa formação de cidadão, ela não é só dentro de casa, né? Não é só no teu vínculo de família, ela é em outros lugares também. A Carol tinha comentado, né, antes da quantidade, quantas pessoas tinham, né? E eu participei de uma reunião do planejamento, né, do primeiro encontro trans, e eu fiquei surpresa que são 18 pessoas, né? A gente tem 18 pessoas mapeadas com absoluta certeza, mas a gente sabe, dessas 18 a gente já tem noção de que tem mais umas 10, 15 que a gente não sabe. Dá pra saber, assim, ter noção, então, né? Hoje, nós temos um pouco menos de 800 estudantes no campus e nós temos 18 pessoas que têm nome social, usando o seu direito, né, de ser aqui dentro quem elas são de fato. Então, eu acho isso muito legal, né? E acho que tem um avanço, uma luta, não sei se quem escutar sabe o que é o NEPEG, sabe o que é o Núcleo de Pesquisas de Gênero e Sexualidade, e eu tenho orgulho muitas vezes do campus aqui Alvorada, a gente tem várias falhas, sempre vamos ter, mas eu tenho muito orgulho de ser um espaço que vai deixando que essas pautas ganhem relevância, né, que esses assuntos, né, o que é ser, a gente tem muitas atividades sobre ser negro, tem muito racismo aqui dentro. Tem muito racismo, mas a gente ainda aqui dentro discute. Então, essa questão LGBT, QIAPN+, também tem
tem muitas fobias, a gente sabe que tem isso, que tem muitas situações, mas ao mesmo tempo tem um espaço, acho que quase garantido, né? E talvez vocês possam me dizer se é só uma impressão minha, que sou eu aqui fazendo uma audiodescrição, uma mulher alta, loira, de olho claro, cis, hétera, dizendo que tem garantido, não, né? Mas assim, impressão minha, pode me contestar. Trocando um pouco de assunto, um pouco sobre o que as gurias estavam falando, sobre essa coisa do, pessoas que estão se descobrindo, enfim, tudo isso. Uma coisa que eu converso muito com a minha mãe, porque minha mãe é professora. Agora ela tá dando aula só na sala de AE, mas ela dava aula para sexto, sétimo, oitavo ano, assim. E ela sempre me contava dos alunos dela que, enfim, eram trans, e daí ela conversava com eles para ela poder trocar o nome deles a chamada e tudo mais. E de como hoje em dia as pessoas têm essa questão, é um argumento, né, enfim, das pessoas conservadoras de que agora todo mundo é trans, porque agora os jovens, os adolescentes, as crianças são trans. Fala que é modinha. Que é modinha, que não sei o quê. Mas eu acho que as pessoas não pensam como isso é parte do nosso descobrimento, do nosso autodescobrimento, a gente tentar coisas diferentes, a gente se ver em situações diferentes, em corpos diferentes. Isso faz muita parte da nossa descobrimento de nós mesmos, de saber o que a gente é, do que a gente gosta, de como que a gente gosta de se vestir, de se portar, de se, enfim, se mostrar para o mundo. Eu acho que a adolescência... E não tem como a gente dizer que não existe criança LGBT, porque todo mundo sabe que isso é um fato científico. Existem, sim, crianças LGBT. Eu já fui criança e eu tava lá, né? Eu acho que esse é um assunto muito forte, assim. A infância, a adolescência, acho que é muito impactante para todo LGBTQIAPN+. É um momento de transições, de descobrimentos que é inevitável. Não, isso que tu falou agora de como esse ser trans não é modinha, né? Ser trans... Não ser trans é uma invenção ocidental. Larguei. Mas... Pegou. Em todas as Américas, as 3 Américas nós temos aí, do Sul, Central e do Norte, a gente tem documentos históricos. Documentos históricos pode ser pinturas, pode ser história oral, pode ser de tudo que é tipo de coisa, que comprovam que existem experiências para além do sexo masculino, do sexo feminino, do gênero masculino e do gênero feminino há milhares de anos. E que tem uma doutora agora que eu não lembro o nome, uma doutora da UFSC, que é Guarani Kaiowá, que ela fala que os europeus trouxeram essa ideia de homem e de mulher, do casamento e dessa coisa toda. Povos indígenas de África também expressavam seu gênero de diversas formas, expressam seu gênero de diversas formas até hoje. De Ásia também, Oceania também, sabe? De Europa também, só que é isso, né? O ideário judaico-cristão matou tudo isso, assim, matou mesmo, matou de matar, matou de botar na fogueira, matou de perseguir, e continua fazendo isso, de certa forma, sabe? Sobre o assunto, assim, dessa representatividade da deputada que a gente está tendo, né, na Erika Hilton, tomara que tenha mais agora, depois dessa eleição, mas vamos eleger mais deputada trans, né? Mas acho que é muito emblemático que ela seja uma figura que esteja muito à frente dessa luta contra pelo fim da escala 6x1, né? Porque, como já discutimos aqui, que emprego que a juventude trans acessa, sabe? A juventude periférica, no geral, já acessa um trampo hiper precário, né? Nos prometem o mundo, mas na prática pode até terminar o ensino superior e ainda assim não tem acesso a emprego decente. Nos prometem, faz um curso superior e tu vai ter um concurso. Cada vez menos concursos, emprego que tem é terceirizado, é pejotizado, sabe? É 6x1. Então, é isso, assim, né? Acho que eu entendo esse nosso ímpeto de encontrar o nosso nicho e lutar só ali dentro, mas as lutas se conectam. E quando a gente luta pelo fim da escala 6x1, a gente tá lutando pelo direito das pessoas trans, sabe? Pelo direito das pessoas negras, sabe? Uma coisa conecta com a outra. Uma coisa não precisa estar separada da outra, assim, né? E tinha mais alguma coisa que eu queria falar, mas eu não lembro agora, então vou passar a palavra. Gente, essa coisa sobre o fim da escala 6x1 ser... Toda a organização ser por uma mulher trans e um homem gay é tão histórico e único na história do Brasil que é uma coisa que vai ficar marcada. Vocês não concordam? É o Lula da nossa geração. É o Lula da nossa geração. Mas seguindo essa pauta que tu falou, né, sobre ser modinha, né? Eu já escutei isso dentro de casa. Tá? Pra você ter noção.
Uma coisa que minha mãe já falou, ela pegou e falou: Ai, mas isso antes de eu me assumir. Ah, mas essas coisas de LGBT e viado veio de agora. Antes não tinha essas coisas. Aí eu fiquei pensando assim, será que não tinha, né? Aí os anos foram se passando, eu fui me descobrindo, né? Aí com o tempo eu fui estudando sobre o assunto e descobri que não, sempre existiu, né? E é uma coisa que, pra você ter noção, como era antigamente era tão errado, né, entre aspas, esse assunto, que as pessoas não sabiam, as pessoas mais antigas não sabiam que existiam antes, sabe? Era uma coisa muito discreta, que eu acho isso super errado. E, tipo, uma coisa que minha mãe aprendeu comigo foi esse negócio que tu falou, né? Você falou sobre a gente não se descobre, né? A gente nasce assim. É uma coisa que nem eu sabia. Eu fui aprender com uma psicóloga que eu fazia tratamento. Ela contou pra minha mãe, que na época eu me assumi, e ela pegou e contou pra minha mãe que essa é uma coisa formada desde o útero, né? A gente se forma desse jeito, desde o útero. É uma coisa que não tem como a gente mudar. Até porque cada ser humano nasce único e perfeito do jeito que é. Mas é uma coisa assim, sabe? Tipo, eu não entendo o que essas pessoas mais religiosas têm de preconceito. Se por falta de pesquisa, sabe? É uma coisa que, tipo... eu só acredito que tá escrito em tal livro porque, sim. Sabe? Porque me foi ensinado assim. É uma coisa que eu vejo que é a cabeça muito fechada das pessoas de antigamente. É sobre isso, sabe? Sobre, tipo, a falta de informação que as pessoas antigas tinham, que hoje em dia elas têm mais. Minha mãe aprendeu muita coisa comigo, inclusive, né? Sobre eu ser uma pessoa trans foi um pouco complicado nisso, mas depois foi de boa. Mas hoje em dia ela é bem tranquila, assim. Ela entende as coisas. Embora uma coisa ou outra, assim, ela fala que não entra na cabeça dela, né? Sobre a questão de, tipo... eu sou um homem trans, mas eu fico com mulheres. Ela, tipo, fala... Tá, mas então por que tu virou um homem trans, sabe? Aí ela fica boiando nesse assunto. Aí eu tento explicar ela... não entra na minha cabeça. Aí eu... Então tá bom, então. Então tá bom. Eu queria falar da questão que a Carol levantou também, que geralmente as pessoas mais velhas falam, porque agora todo mundo é LGBT. Mas essa questão é que agora tem mais visibilidade. Agora tem pessoas LGBT se expondo na internet, falando sobre isso, falando sobre como é ser uma pessoa LGBT. Então, não é que, porque todo mundo se influencia e é isso. Não, é que as pessoas se veem uma nas outras. E eu acho isso, particularmente, eu acho isso muito bonito. Porque... Gente, eu me descobri bissexual com a She-Ra, né? Foi meio estranho. Ótimo. Diva. Mas eu até então nunca tinha me entendido bissexual, até eu ver pessoas na internet falando e contando sobre o que é ser uma mulher bissexual, um homem bissexual. Então, isso não é de que todo mundo agora quer ser LGBT. Não, é que agora tem mais visibilidade para a causa. Então, é muito fácil. Isso! E essa questão de pessoas mais velhas terem muito esse preconceito é porque realmente isso foi ensinado. E pessoas LGBT dos antepassados se sentiam pressionadas e eram queimadas, eram perseguidas, então elas se escondiam, elas tinham essa necessidade de se esconder. Não era isso que, isso não existia no meu tempo. Existia. Só que, claro que não vai ser documentado. Claro que não vai ser falado. Claro que tu não conhecia. Óbvio que tu não conhecia. A pessoa ia ser morta.
Como que tu queria conhecer uma pessoa LGBT no teu tempo se ela ia ser perseguida até a morte? Isso não existe. Ninguém quer ser morto, entende? Ninguém quer ser morto por ser o que é. Então, pessoas LGBT existem, existiram e vão continuar existindo, porque isso é de identidade, isso é ser o que é, não é ser porque, todo mundo agora é. Não, todo mundo foi e todo mundo vai ser. Tomara. Queria trazer esse assunto, puxar esse assunto do como é que as pessoas aprendem a ser transfóbicas, LGBTfóbicas, né? Porque isso não é nada natural. Falar como pedagoga militante agora. Como pedagoga, já trabalhei em escola de educação infantil, em creche, e as crianças perguntavam, tá menino ou menina? Nenhum dos dois. Ah, tá, vou comer terra. Tava nem aí, sabe? E é isso, sabe? Ninguém nasce sendo transfóbico, ninguém nasce sendo LGBTfóbico. Não é algo natural, essa coisa do homem e mulher. Inclusive, a gente é um espectro até no sexo. A gente fala do espectro do gênero, mas o espectro também tá no sexo. No sentido de que cada pessoa tem os seus próprios hormônios, seu corpo se desenvolve de uma certa maneira e que parâmetros que a gente vai definir para decidir se a pessoa de sexo, né, tal ou tal. Claro, tem o XX e XY, sim. Isso é uma das coisas que a gente pode usar para definir, né, o que é sexo, né? Mas enfim, queria falar sobre isso, como é que as pessoas se educam, se formam enquanto transfóbicas, né, LGBTfóbicas, enfim. E faz parte de um projeto político, né? Não, já vou largar assim, bem direta, né? Não vou dar rodeio, assim. Não é algo por malícia das pessoas. Às vezes as pessoas são más, são cruéis, mas não é por causa disso que as pessoas são transfóbicas, que estruturalmente, né? LGBTfóbicas, machistas, racistas, né? São projetos políticos que visam o controle dos corpos, né? Visam que a gente continue sendo explorado. E para isso precisa controlar nossos corpos desde criança. A gente aprende na escola desde criança a ficar quieto, a ficar 4 horas quieto do mesmo jeito, sem poder falar com os colegas, sem poder se coletivizar. Tem um horário para intervalo, tem horário para prestar atenção, né? E é a mesma coisa que a gente reproduz depois do nosso trabalho. Então, a gente vai aprendendo a controlar nosso corpo. E isso também passa pelo direitos de reprodução, direitos de escolha do próprio corpo. Isso afeta principalmente as mulheres, né? Tanto as trans quanto as cis. Mas tudo isso também... E agora eu vou abstrair muito, gente, tá? Agora eu posso estar viajando. Mas tem uma questão que é a necessidade de ter continuamento de uma força de trabalho. Para isso precisa continuar reproduzindo, continuar a ter gente. E pra isso, precisa ter bebê. E pra isso tem que ter relações hétero, sabe? É isso. Os caras têm um projeto político que é literalmente esse, assim, é econômico, né? É material. É um incentivo material. E eu tô falando dos caras, né? Que caras? As pessoas que hoje são elite, né? Mas que historicamente sempre teve um grupo que teve acima e um grupo que teve abaixo. Hoje a gente chama essa galera de burguesia. Mas antes foi a monarquia, antes foi os senhores, antes... Né? Sempre teve um grupo assim, né? Os interesses desse grupo são de colocar uma classe a ser explorada a seus interesses, né? E a gente percebe hoje que, inclusive, a extrema-direita, né, o que vocês estão chamando de conservadores, eles têm um discurso, esse discurso red pill, esse discurso que tenta colocar como se o status quo fosse um status onde é todo mundo feminista, onde é todo mundo gay, é todo mundo, sabe? E que ser contra as mulheres, ser, né, machista, misógino, as ganha. Ser transfóbico, ser LGBTfóbico é como se fosse algo antissistema. Porque a extrema-direita consegue perceber que tem um desejo, um anseio antissistêmico nas pessoas, que as pessoas estão de saco cheio do sistema do jeito que ele tá aí, que é o capitalismo hoje, né, neoliberal, né, tardio, assim. E eles canalizam essa energia no sentido do machismo, no sentido dessa cultura red pill. A gente, enquanto esse setor que defende os direitos humanos, que defende, né, os direitos das pessoas trans, LGBT, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência... Como é que a gente consegue colocar também um sentido no sistema? Porque as pessoas estão de saco cheio. E, gente, o capitalismo já deu o que tinha que dar. Desenvolver as forças produtivas, desenvolver a medicina, desenvolver um monte de coisa. Já deu. Agora não tem mais nada de bom, só tá trazendo coisa ruim. Como é que a gente consegue superar esse troço, sabe? E as pessoas sentem essa necessidade. E aí que volta a interseccionalidade das lutas. A luta trans passa por pensar um novo projeto de país, um novo projeto de sociedade. Não só pra quem é trans, mas no geral, tá ligado? Eu acredito que idade não é uma desculpa para ser ignorante. E eu já tive experiências maravilhosas com crianças, né? Porque elas nascem inocentes e puras. E esse preconceito vai sendo ensinado a elas.
Mas eu também acredito que pessoas mais velhas também podem ser, sim, muito mente aberta, só basta elas quererem, né? Ah, no meu tempo não era assim. Tá aí, ok, se no teu tempo não era assim, que tempo que tu vive? Porque tu pode ter nascido lá em 1950, mas onde é que tu tava ao longo de todas as evoluções, todos os movimentos sociais que foram acontecendo? Tava escondido dentro de uma caverna? Eu tive uma tia-avó, e ela faleceu com 79 anos, há 2 anos atrás, e ela foi uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, assim, ela foi um dos grandes amores da minha vida, pela maneira que ela me humanizou, entende? Pela maneira que ela me humanizou. Eu perdi a minha avó quando era pequena, e uma vez conversando com meu tio, ele tava falando pra mim, o teu vô seria muito difícil pra ele entender quem tu é. E pro pai dele seria mais difícil ainda porque ele não ia entender. E aí eu perguntei, tá, e a minha avó? Que era, né, que enfim, tinha a mesma idade, mais ou menos. Aí ele disse assim, tua avó é diferente porque ela era mulher, tinha uma sensibilidade. E aí eu falei, porque eu conheço as irmãs da minha avó que ainda são vivas, e eu tenho contato com elas, e eu sei que elas são pessoas extremamente de mente aberta. E um exemplo é a tia Helena, que, né, que tá no meu coração, assim, junto com as outras, claro. Até outro dia, uma delas disse, ai, como tu tá linda. Minhas tias avós são muito fofas. E aí, enfim, a tia Helena, pra ela era um absurdo que eu fosse tratada com desumanização, sabe? Pra ela era um absurdo eu ser tratada com desrespeito. E ela questionava e ela ficava perguntando assim, ai, como é que é a tua mãe contigo? Porque ela tem que te amar, ela tem que te aceitar, porque tu é filho dela, tu não escolheu ser assim. E ela dizia, às vezes ela tinha umas pérolas, ela se perdia um pouco, mas eu acho que ela tinha essa vontade de aprender, sabe? E então ela dizia, isso sempre foi normal, sempre foi assim, no meu tempo já era, mas às vezes ela se perdia, que ela dizia, ai, mas mulher é estranho porque mulher é parideira, pra vocês verem como ainda tem uma questão cultural, né? Mas eu acredito que quando a gente quer entender, quando a gente quer aprender, a gente consegue. Já vindo para as minhas tias, que são mulheres já ali na faixa dos 40, 50, com uma delas foi um processo muito bonito, assim, porque quando eu... Não vou dizer que eu me assumi, porque eu não fiz nada de errado para me assumir, eu abracei a minha identidade, eu tinha muito receio em relação a ela, e ela fez tanta questão de demonstrar o quanto ela me amava, e ela diz isso em palavras, e até hoje ela afirma muito isso, e um dia ela olhou para mim e ela disse assim, como eu te amo. Como eu te amo. E aí ela fala assim, aquele gurizinho lá, quando eu era pequeno, eu não gostava muito, que era um terrorzinho, mas tu, Âmbar, eu te amo tanto, tanto, tanto. E esses dias ela mandou uma foto minha, mais nova, e ela disse assim, ai, aqui já dava pra ver que tu já era, Âmbar. E eu acho isso maravilhoso, porque daí eu vejo meu priminho pequeno, que é filho dela, me mandando uma mensagem de Feliz Dia das Mulheres, entendeu? Pra te ver como o ciclo onde tu convive influencia muito, né? Também. E foi muito lindo esse processo com a minha tia, porque ela disse, eu aprendi tanto contigo. E ela demonstra que ela teve, sim, uma cabeça ignorante em algum momento, mas ela quis evoluir, ela quis aprender, né? Em relação à minha outra tia Carmen, também maravilhosa, não tenho o que falar. Eu contei quando eu fui falar pra ela sobre a minha condição, né? Sobre essa minha diferença humana, ela simplesmente olhou pra mim e não teve expressão nenhuma, foi tipo natural, e ela, e tarará, tarará, e continuou aquela conversa, sabe? Essas relações saudáveis que nos fazem bem, eu acho que são essas que a gente precisa fazer questão de tê-las conosco, porque nesse processo da transição, né, que a gente chama, é muito importante. É o que aquece e faz sorrir o teu coração, sabe? E é o que muitas vezes vai te fortalecer, porque existe a opressão e existem coisas muito ruins, mas também existem pessoas que vão ser muito boas e vão ser muito acolhedoras. Eu ia falar também isso, que... Assim, eu odeio esse discurso de que, ai, mas eles são idosos, eles não vão entender essa realidade. Mas eu acho incrível que idoso aprende a usar celular, que não existia em 1950, mas não consegue aprender a respeitar as pessoas, né? Mas tudo bem. Tá louco. E, assim, eu ia falar essa questão também da... crianças LGBTs, porque a criação vai deixar a criança afeminada, vai deixar a criança com tendências a não sei o que lá. Sendo que as pessoas não param pra pensar que, assim, gente que tem irmãos, por exemplo, tipo eu tenho uma irmã, a gente foi criada do mesmo jeito, assim, um jeito muito liberal, assim, tanto é que nunca foi uma questão, assim, pra mim, dentro da minha família,
ser LGBT porque não... Ou, tipo, gostar de gurias. Nunca foi porque nunca me foi ensinado que era errado isso. Então, pra mim, eu nunca me assumi pra minha mãe, pro meu pai, nem nada, assim. Isso nunca aconteceu. Mas, infelizmente, a minha irmã saiu hétero cis, sabe? Então, assim, não mudou nada a criação. Saiu uma bissexual e saiu uma hétero. Então, a gente pensar que a criação, a gente... nasce assim, a gente não tem um fator determinante na tua vida que vai te transformar nisso ou naquilo, sabe? Sobre o que a Star tinha falado de pessoas religiosas que são preconceituosas, né? Eu acho que as pessoas são preconceituosas e muitas vezes elas usam alguns versículos da Bíblia e elas interpretam do jeito que elas querem para justificar o preconceito delas. Ou elas participam de alguma igreja que elas escutam o pastor sendo preconceituoso e levam o pastor como se ele fosse o Deus, como se ele fosse o Jesus. E o que o pastor falou é o que é certo. Só isso que eu acho. Se a gente visse, né, Jesus, né, a história de Jesus, ele transita por tantas pessoas. Antes, a gente tá quase acabando, né? A gente, assim, isso é uma rotina, tá? Quando começa a ficar gostoso, tá na hora de acabar. A gente tem mais 5 minutos, dá pra todo mundo falar ainda. Mas eu já vou, e aí eu vou botar mais um temperinho aqui. Eu tive a oportunidade de ter um professor trans, né, na minha pós-graduação, no doutorado, na minha experiência de fazer uma etnografia, foi fora do país, e aí tava discutindo saúde mental, um curso de pós-graduação de saúde mental, um dos professores era trans, e que vinha discutir saúde mental trans, e tem um livro que é o livro dele, é o Miquel Missé. E aí ele tem, no prólogo, ele começa com um texto, né, dizendo, eu vou traduzir assim, né, do meu jeito aqui, eu não traduzia antes, né. Sinto a estranha sensação de que me roubaram o corpo. De fato, sinto que nos hão arrebatado as pessoas trans em geral. É uma sensação que tenho. Não pretendo ser uma verdade. Mas, por certo, é essa sensação intensa e violenta que me levou a escrever este livro. Me refiro que se nos roubaram a possibilidade de viver o corpo de outra forma, que nos impuseram uma interpretação única sobre algumas de suas partes. Me refiro a que explicar nosso mal-estar e nos disseram que não deveríamos haver nascido com este corpo, mas que podemos esperar algo adequado com tratamento hormonais e algumas intervenções cirúrgicas. Me senti muitas vezes que estavam desvalidando o corpo. Agora, desvalidando o meu corpo e desde um tempo senti também que é recuperado e que recuperar pode ser, sim, o que estava em tempo. Esse corpo que tanto havia odiado, queria conquistá-lo como novo, abraçá-lo muito forte e dizer que sentia muito por havê-lo abandonado. E o Miquel trazia que ele é um sociólogo estudando a questão trans, além de ser um homem trans, que o problema era a binaridade. Né? E aí, quando a gente se apresentou e a gente falou, assim, acho que nas primeiras não estava gravando ainda, né? Do que é ser homem, do que é ser mulher. E aí ele trazia essa questão que as mesmas pessoas que fazem a redesignação, elas muitas vezes não se sentem de fato como elas esperavam. E que, claro, tem que ter acesso, e a gente sabe que no Brasil ainda passa por um monte de gente que tem que assinar dizendo que a pessoa pode ser o que ela é, né? Vários profissionais validando, né? Na experiência lá da Espanha já não, a pessoa que queria poderia fazer, né? Sem ter que passar por não sei quanto tempo de avaliação psiquiátrica, como no Brasil. Não sei se já mudou, tá? Mas no Brasil antes passava por uma avaliação psiquiátrica longa, assim, ou psicológica e psiquiátrica. Mas essa questão que quando a gente diz, né, hoje, que bom quando eu vejo essa coisa do fluido, do não binário, porque é quebrar que padrões são esses. E essa aula com o Miquel foi uma das aulas que mais fez eu me sentir valendo muito a pena aquilo ali, porque me questionei muitas coisas de quem eu era.
né? E então, acho que assim, é tão difícil ter, a gente hoje disputa que tem que ter professoras negras na instituição, que a gente precisa ter professores e professoras trans. Então, assim, acho que esses encontros e dizer que, e pensar que isso precisa mudar, a gente tirar do branco, do preto, do Grêmio do Inter, eu tô fazendo uma coisa muito leviana nessas comparações, mas do homem, do mulher, mas essa coisa que a gente tá sempre no binarismo e que isso faz com que tu tenha que, parece que escolher uma caixa, quando na realidade não tem caixa, né? A gente poderia ser apenas ser, né? Enfim, mas é só colocando mais um pouco, né? Me lembrei, inclusive, quando a B se apresenta para nós, trazendo, né, o que é ser homem, o que é ser mulher, me fez lembrar muito do livro do Miquel. Recomendo, né? Tem na Amazon, né? Quem quiser ler. Eu quero fazer uma pergunta para B. Sobre o que tu falou dos políticos terem essa ideia de só homem e mulher poder reproduzir. Como é que foi esse assunto que eu me esqueci? O que eu tava dizendo, eu tava abstraindo um pouco, tentando trazer a ideia de por que o patriarcado tenta controlar tantos corpos. E o patriarcado como uma estrutura fundante dessas sucessivas explorações que a nossa sociedade já viveu nos passados milênios, diferentes formas, né? Isso desde os senhores e dos escravos, dos nobres, dos servos, hoje em dia dos burgueses, dos trabalhadores, né? Desde sempre tem essa tentativa de controlar nossos corpos de diferentes formas, e uma dessas formas, né, de convencer as pessoas a controlar os próprios corpos é colocar nisso que a Bárbara estava falando, dessas caixinhas, né, do binarismo, né, dessa coisa do homem e mulher, e dessa coisa do homem se relaciona com a mulher, tá na Bíblia, tá não sei onde, né, tá no Alcorão, tá no... Um monte de jeitos diferentes de colocar essa regra, como se fosse uma regra divina, uma regra natural, que não é, como mais uma tentativa de controlar nossos corpos, num sentido de explorar nossos corpos. Certo. Eu queria deixar uma reflexão aqui na roda. É preciso ser hétero e cis para continuar o sistema de reprodução? Não. Não, né? Todo mundo concorda. Não é. Tá. E com a ciência tão avançada assim, como é que eles não se ligaram nisso ainda? Essa é a minha questão. Tipo, é uma coisa tão óbvia que, tipo, se um casal de, tipo, um exemplo, tá? 2 mulheres que nasceram mulheres e depois futuramente se transformaram não. Se descobriram uma pessoa trans, elas podem ter filho, né? Um exemplo é minhas tias. São 2 mulheres que se casaram e elas estão pretendendo ter um filho, né? É uma coisa que, tipo, é possível. Porque eles não faz uma pesquisa e entra na cabeça dele logo, sabe? Tipo, gente, é uma coisa tão óbvia. E uma coisa que eu quero deixar aqui. Eu não sei se vai mudar muito do assunto aí. Se mudar, você não responde, tá? Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre a criação de em lugares públicos um banheiro não binário. Né? Se vocês apoiam isso, de ter, nem que seja pelo menos uma pia e um vaso, mas recluso, tipo igual os banheiros que tem para pessoas com PCD, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam com isso ou vocês são contra, né? Porque eu vi uma matéria que foi assinado, entre aspas, uma lei que mulheres trans não podem mais entrar em banheiros femininos. Eu acho essa pauta muito importante, porque, gente, é uma coisa tão básica. O banheiro é um direito de todos. Não tem como a gente negar, porque uma pessoa não se encaixa nos padrões da sociedade. Se uma pessoa não se sente confortável em usar o banheiro feminino, o banheiro masculino, um banheiro não binário precisa ser criado. Então, porque o banheiro é um direito público de todos. Então, é algo que, eu tenho que esperar. Não posso ir no banheiro aqui na escola, eu tenho que ir no banheiro dentro da minha casa. Eu só posso ir no banheiro na minha casa. Isso é uma técnica também de repressão. Então, é algo muito importante de ser discutido, sim. É algo que
tem que ser discutido mesmo. Pra tu ter noção, tá? A última vez que eu pisei meus pés no shopping, eu não queria ir no banheiro. Porque eu não me sentia confortável de ir no banheiro masculino. E eu também não queria entrar no banheiro feminino. Porque eu sabia que ia ter gente que ia me olhar com cara estranha. Que sabia que ia ter gente que ia acabar falando alguma coisa. Aí, minha única saída foi ir no banheiro, que era pra pessoas de cadeirante. Entendeu? Sim. Aí eu fiquei tipo, poxa... Eu tenho uma proposta inovadora na questão de banheiros, que é banheiros para quem mija em pé e banheiros para quem mija sentado. Eu sou a favor dessa divisão. Do banheiro aqui do campus, eu sou, né, tava na implantação e antes da gente vir para esse prédio, eu queria que os banheiros fossem todos mistos. Tentamos, eu fiz a proposta, eu era da equipe de gestão, né, a gente era meia dúzia, nem isso, se facilitar. E eu fiz, só que os alunos não aceitaram, assim, foi difícil convencer, mas eu tentei apoio dos estudantes na época e não consegui, assim, vocês nem estavam aqui, né, então ainda. Mas eu dizia, o meu argumento era, gente, por que a gente não começa um prédio sem criar este problema, né? Tu já começaria sem, tem banheiros. Pronto, temos banheiros. Banheiros 1, banheiro 2, nas salas, no andar de cima e de baixo. Mas os nossos banheiros não são construídos também dessa forma, as pessoas não se sentem. E eu vou discutir assim, acho que o corpo masculino também é um corpo que deve ser privado, ele precisa, o mictório para mim é uma das coisas de alta violência. Mas e assim, a gente precisa ir encerrando, então última rodada de fala, e quem sabe um dia a gente faz um programa só discutindo banheiro, né? Banheiro, corpos, direito à privacidade, olha, uma longa conversa. Eu ia falar que esse assunto que a Esther puxou dá um programa inteiro. Pois então, né? Quem sabe os o próximo? próximos estou disponível a participar novamente. Antes da gente finalizar, eu só queria falar uma coisa. Lembrar que, enfim, a gente está em junho, mês do orgulho LGBTQIAPN+. E lembrar que esse mês existe graças a uma mulher trans, a Marsha P. Johnson, graças aos protestos de Stonewall que começaram, né, dia 28 de junho de 69, foi, né? 69? E para pesquisem aí, mas eu tenho quase certeza que é. E para todos os L, G e Bs que ficam aí pedindo separação de siglas e coisas assim, vão estudar. Esse é o meu recado. Beijos. Eu só queria falar da questão que a senhora Márcia levantou também, mas da questão da sexualidade, de que, eu, como uma mulher bissexual, eu sempre senti que eu era quase perfeita. Então, eu tinha a possibilidade de me casar com um homem, mas eu também tenho a possibilidade de me casar com uma mulher. E eu acho que isso... E com uma pessoa não binária também. Então, isso sempre foi uma questão que eu ficava na minha cabeça e ficava martelando assim, sabe? Se eu me casar com alguém que não seja um homem, será que eu vou decepcionar a minha família? E eu levantei essa questão pra minha mãe no meio de uma discussão. Foi bem dramático, assim, gente. Série adolescente. É isso aí. E ela falou que sempre soube. Então, mas isso é um negócio que cresce no peito, sabe? Dessa questão da bissexualidade, de eu sou quase perfeita. Eu tenho a possibilidade de me casar com um homem. Será que a minha mãe se sente segura sabendo que eu ainda tenho a possibilidade de ser uma pessoa considerada normal? Então, é muito essa questão da normalidade, de talvez, no fundo, algum dia eu encontre um homem que me faça feliz. Mas eu também posso encontrar uma mulher, eu também posso encontrar uma pessoa não binária. Então, é de não ter essa questão, não ter esse peso de encontrar a perfeição. Não ser perfeita no jeito que a sociedade encontra também é ser perfeito. Para finalizar o nosso programa, quero trazer as falas de algumas pessoas aqui. Urias disse: esperar o amor, mas andar com medo. Eu mereço muito, muito mais. Espero ter sorte, não morrer tão cedo. Eu sei que eu mereço andar em paz. Andar em paz, eu mereço. Mereço sorrir, mereço cantar. Andar em paz, eu mereço. Mereço sorrir, mereço amar. Andar em paz, eu mereço. Mereço viver, mereço cantar. Andar em paz, eu mereço. Mereço que parem de me matar. Linda Quebrada e Lineker falaram: não queimem as bruxas, mas que amem as bichas.
E a Yoto Pinambá disse: não deixe as travas morrer, não deixe as travas apanhar. Nós também somos gente. Você é quem precisa mudar. Estou muito orgulhosa. E assim encerramos mais um Radiofônica Fala Comunidade. Queremos agradecer, né, a Star e a B que estiveram aqui com a gente. Estão convidadas para estar sempre. É um espaço que a gente quer construir de forma coletiva, né? E então é isso, né? E que a gente possa se orgulhar de quem é e que não precisa, né, se assumir, como disse, né, a Âmbar, né? Como é que é mesmo, Âmbar? Abracei a minha identidade. Tchau, gente! Você escutou mais um episódio do programa Radiofônica. E como nos inspira Grada Quilomba, não é que não se tenha falado. O fato é que há vozes que têm sido sistematicamente desqualificadas. Venha falar com a gente, aqui a sua voz tem vez.